Quem virá beijar-me em louca ardência? Onde está ele, o desejado, o príncipe encantado, o eleito amante? E nesse som eu que agradeço a presença de vocês aqui, que embora sejam funcionários, mas amigos meus que eu acabei de conhecê-los hoje, embora já os conhecia pelo Face, que eu adoro um computador. Opa! Então eu estou muito agradecida e agradecer mais ainda a presença de todos e o convite, que não sou tão merecedora assim, mas me fiquei orgulhosa. E estou até emocionada. Meu nome é Silvia Henrique Carrasqueira, nasci em 22 de abril de 1923. Eu nasci no morro, para baixo da igreja. Quer dizer, moramos lá bem uns 3, 4 meses só, quando a mamãe arranjou uma casa na parte baixa, de madeira. E meu pai, justamente naquela ocasião, meu pai só era manobrador. Engatava trem de um lado para o outro, e ele teve um acidente muito grave, perdeu metade dos pés, de um dos pés dele. Diz mamãe que nós passamos miséria até, porque naquele tempo o empregado machucava e não tinha ordenado. E ele ficou quase um ano dentro do Samaritano em São Paulo. Então foi uma vida de muita luta, de muito sacrifício, onde os vizinhos se colaboravam muito aqui. E a convivência que a gente tinha aqui com o povo era maravilhosa, porque era uma irmandade. E tinha uma coisa muito interessante, que eu depois, com o crescimento, fui aprendendo, que nós não fomos criados à maneira brasileira, nem portuguesa, nós éramos criados à maneira inglesa. Porque o medo, o respeito, a pontualidade era excessiva entre os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores. A gente respeitava demais os ingleses, porque eles chamavam mesmo a atenção do empregado, sabe? Mas agora que eles eram maus, não. Eles eram ordeiros, cumpridores dos deveres, obrigavam a cumprir horário. Se entrasse um minuto atrasado era descontado, era rigoroso. O horário para eles era rigoroso, mas não eram maus. Uma coisa que vocês talvez nunca andaram, mas eu andei muito, os locobreque da Serra Velha, para descer para a raiz da serra à noite. Ele funcionava à noite podia ir passageiro. Eu tive o privilégio de andar numa coisa que vocês, acho que ninguém daqui nunca andou. Aquele trolinho que o mecânico descia antigamente, que era só um homem e um sentadinho atrás. Que só os engenheiros faziam isso. Mas o papai, ele tinha muita amizade com os engenheiros aqui, e de vez em quando ele me levava na casa da vovó naquele trolinho. E a gente descia até o terceiro, no terceiro patamar tinha uma picada, né? E a gente descia aquela picada até para ir na casa da vovó na Raiz. A gente morava ali no Viradouro, então havia uma coisa muito engraçada. A mamãe cantava muito. Naquele tempo havia muito serenata, tinha um tal de Romeu, que era o cantor aqui da cidade, pegava o violão, ia cantar de porta em porta. E a mamãe cantava muito bem. E uma certa noite, eu já era grandinha, se eu lembro, acordei e vi a mamãe cantando na janela com as pessoas que iam fazer serenata. A mamãe ficava na janela, eles cantavam no portão da mamãe, e a mamãe esgoelava lá também, sabe? O meu pai foi goleiro. Quando eu nasci, meu pai era goleiro. Aí, ele era ele e também tinha o tal de Antônio Coelho, que morava no morro. Então aqui vinham clubes, até da Argentina vinham jogar aqui, sabe? Vinham de todo lado, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Para mim, que eu entendo, que eu lembro, foi o primeiro clube, o primeiro campo de futebol no Brasil é este. Me lembro também do Clube Serrano, então quer dizer que já existia o Serrano lá, que fazia baile, patinação, tinha baile todo domingo. Ali era o Clube Serrano. Depois houve a fusão da União Lira Serrano. Fecharam o Serrano lá, fizeram uma pensão e puseram o clube na Lira, porque a Lira não tinha futebol, a Lira era só baile, cinema e teatro. Vinham peças maravilhosas, sabe? Eu ainda lembro bem de vir assistir teatro, porque eu sempre gostei de teatro. Domingo de manhã, essa é uma das recordações que eu não esqueço. Quando eu já fiquei mais moça,
um casal de pais, um casal daqui, devia ser meu pai, minha mãe ou um vizinho, acompanhava a rapaziada para Santos. Então nós saíamos de manhã cedo, íamos para Santos, tomávamos banho de mar e voltávamos a almoçar em casa. Porque depois a minha juventude foi uma juventude de andar de trem para baixo e para cima, estudando em São Paulo, porque nós tínhamos essa vantagem da estrada que nos permitia andar de primeira classe gratuitamente. Aí tanto eu como as minhas primas, a Elvira e a Rita, meu tio mudou para São Paulo, para a Rua Casimiro de Abreu. Aí eu fui morar com eles. Eu vinha só no domingo para casa. E aí eu estudei na escola normal, Padre Anchieta. Aí depois de lá eu vim para a escola profissional, aqui de Santo André. Eu fiz flores, ali a parte de oficina, eu fiz flores e pintura. Aí começou aquela história da guerra e eu me matriculei na enfermagem. Aí eu fui enfermeira de guerra, na Cruz Vermelha. Eu fiz 3 anos de enfermagem, aí nós fomos convocadas. Aí fizemos 1 ano de serviço militar ali na 2ª Região Militar. Teve uma cena, o Getúlio Vargas veio assistir o comando, que estava no tempo da guerra, e um soldado se vestiu com aquela roupa de amianto que não existia, tinha vindo dos Estados Unidos, e passou pelo fogo. E eu estava atrás. Eu falei para minha amiga, eu falei assim, até eu, passar com essa roupa até eu. E o capitão Camilo, que era exigente, me puxou pelo braço e falou, até você? E me levou. Pensei, vou ficar suspensa agora, né? Ainda mais que estava com tudo pronto. Veste. Só que o homem era grande e eu era pequena. Eles me vestiram dentro daquele amianto, só com aquela coisinha aqui que enxergava. Amarraram tudo aqui, levantaram, ficou um peso que eu não podia nem com ele. Agora passa. E avisou todos eles em casa, né? E eu passei pelo fogo. Quando eu passei naquele arco de fogo, quando tiraram, que já arrancaram logo a capa, que o Getúlio Vargas viu que era uma menina, nossa, porque eu miudinha ainda, mas ele fez questão que eu subisse lá. Então eu subi lá e o Getúlio me abraçou e falou que eu era uma moça que podia ir para a guerra mesmo, porque eu era muito corajosa. E eu ainda recebi um elogio. Se soubessem como é que eu estava por dentro. No dia que nós íamos embarcar, já estava tudo pronto, tudo no navio, tudo, nós íamos embarcar, acabou a guerra. E nós ficamos 2 dias num hotel ali no porto, ficamos lá para embarcar, e no fim não embarcamos. Nós queríamos ir, sim, nossa, imagine, a gente se preparou tanto para ir 2 anos fazendo serviço militar, de arrastar com tabuleiro nas costas, padiola carregando o soldado nas costas, embaixo de arame farpado. Eu fiz todo esse treinamento, eu era pequenininha. E eu era muito danada, eu fui muito levada no tempo de moça. Sempre fui assim, né? Não posso dizer que eu fui uma santinha, porque para mim naquele tempo eu não fui santa. Eu simplesmente me guardei porque era obrigada. Porque naquele tempo não era a liberdade que tem hoje, vamos ser sinceros. Quando o rapaz dava um beijo no rosto da gente, nossa, tinha um jornalzinho aqui, que era de Santo André, e tinha um tal de Rufino Rodrigues, ele escrevia tudo no jornal. E um dia o meu marido estava dançando comigo, e o João gostava de dançar apertado. E ele me deu um beijo no rosto, sabe? Porque eu namorei o João aos 16 anos, e só me casei com ele aos 27. Porque nesse meio, coitado, teve que esperar. Acontece que quando foi, no dia seguinte saiu no jornal, o João beijou a Silvia. Nossa Senhora, eu queria morrer, queria ficar a minha cabeça embaixo da terra, sei lá, porque eu falei, hoje quando eu chegar em casa vou apanhar. Eu cheguei lá, meu pai falou, o que aconteceu? Você não vê que ele é um velho para você? Você é uma menina, uma criança? Já me falei que ele é um homem, que ele tinha 13 anos mais do que eu. Não quero essa história com ele, me dou muito bem com ele, não quero essa história com ele. Pai, mas eu nem vi. O pessoal que está falando, que diz que ele me deu um beijo no olho, mas eu não vi. Falei, eu com medo do senhor, papai. Não, isso é comum, isso acontece, mas você toma cuidado, viu? Porque fica muito feio uma mocinha falada. Passou por isso tudo e acabou, né? E a vida continuou. Foi a coisa mais simples, foi muito bonito. Eu me casei na igreja
Itaquaraçu, porque eu tive um problema de visão, e eu tive um surto de visão, e eu ofereci para Nossa Santa Luzia que se eu ficasse boa, que o médico falou que eu ia perder uma vista. E se eu ficasse boa, que eu me casaria lá. Demorei 1 ano e meio fazendo tratamento, mas eu fiquei completamente boa. Como o João sempre foi muito católico, o João era muito religioso. Aí ele adorou. Quer dizer, eu fui no carro de passeio junto com o noivo e o pessoal foi tudo de caminhão. Tanto assim que quando eu casei, eu morei na padaria. A padaria era de um lado, com a cozinha e tudo, e a sala de jantar. Depois o resto da casa, que parecia uma casa colonial, eram os quartos das moças, dos rapazes, e tinha o meu quarto. Que ali, quando o meu quarto era onde eles guardavam os sacos de farinha. Quando nós casamos, o João pôs o saco de farinha para o lado e fizemos o quarto que era grande. O meu marido de moço sempre foi muito político. Ele sempre se entrou em política, sempre gostou, era muito educado, trabalhador. Sou prefeito aqui também, ele foi bem uns 25 anos, que caía prefeito, entrava prefeito, ele era sempre nomeado. Talvez eu tenha colaborado nesse ponto, porque ele trazia os políticos para almoçar na nossa casa, e eu não tinha nem empregada naquele tempo. Então, foi um homem que sempre se interessou em trazer luz para o morro, a água que não era encanada, a luz lá era de lampião que acendia toda a noite, sabe? Quando chegava, ele arranjou água encanada, pôs luz, o calçamento do morro. Ele conseguiu trazer a prefeitura para cá. Quer dizer, era uma vida maravilhosa. Hoje, não é a menina nascida em Paranapiacaba que escreve aos amigos, mas sim sua memória de infância e velhice. Acordava cedo para ver o sol nascer, mas a neblina o encobria. Em seus ouvidos guardava até hoje os apitos das locomotivas, arrastando os trens de passageiros e de carga que desciam e subiam a serra diuturnamente. Tempos bons e saudosos, avós, tios, pais, todos empregados da estrada de ferro. Como esquecer? Os cinemas, Querida Lira da Serra e Flor da Serra na parte alta, os bailes onde se dançava agarradinho, boleros e valsas, ouvindo palavras de amor, beijos roubados que nos deixavam corar com receio de que alguém tivesse observado. Amanhã estarei aí em minha querida terra. Sei que vou me emocionar, pois as pessoas que brinquei em criança, os namorados que deixei, o homem que mais amei, meu marido, já não mais existem. O meu obrigado aos descendentes e moradores que ainda residem e lutam para que nossa Paranapiacaba volte a ser a estrada de ferro do futuro, que, como no passado, elevou o Brasil a uma potência na América do Sul.